Oi, gente, tudo bem? Hoje, dia 27 de agosto de 2020, estamos aqui mais uma vez, fazendo Na verdade, é uma gravação, gente. Hoje a gente vai passar uma nova modalidade que... Vamos ver o que acontece na realidade, né? A gente vai falar com a doutora Cláudia Duarte. Ela é uma amiga da família já há algum tempo. Te agradeço muito, Cláudia. Ó, gente, tem uma coisa, eu chamo ela de vez em quando de Claudinha. Então, se eu chamar de Claudinha, pelo amor de Deus, não me condenem. Eu vou ficar super confortável. Tudo bem, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada. E foi muito legal porque a Cláudia, a doutora Cláudia, ela é super especializada, gente. É uma coisa muito legal e é dentro de uma área que eu conheço pouco, na realidade, que é assim, a pediatria, né? Para mim, a criança ela é sempre muito protegida. Então, criança, e ela tem a área de cardiologia. Então, assim, é uma criança com real problema. E muitas vezes o problema vai perdurar a vida inteira, que vai durar a vida inteira. E aí eu perguntei para ela se ela topava fazer uma live, ela de pronto já falou que aceitava, então eu adorei mesmo de coração, muito obrigado. E aí chegar num tema. O tema foi assim, gente, eu dei um tema, ela deu outro, dei um outro, ela deu outro. E aí a gente vai fazer a nossa live, nossa gravação, a gente vai fazer de uma maneira que seja os dois ao mesmo tempo. Eu acho que vai ter uma linha de pensamento muito boa. Cláudia, eu sempre peço de começo para as pessoas se apresentarem. Quem é a Cláudia? É amplo, mas eu vou tentar focar. Aqui, nesse momento, a Cláudia é médica, cardiologista pediátrica e faço também a parte de ecocardiografia fetal. Sou formada pela Universidade do Mato Grosso do Sul, fiz residência de pediatria também nessa universidade, vim para o Paraná, Curitiba, saí do quente e vim para o frio, para fazer a residência de cardiologia pediátrica no Hospital Pequeno Príncipe, e dali então, depois de 1 ou 2 anos, eu também fiz um curso, na verdade fui Clinical Observer na Inglaterra, para focar na área de ecocardiografia e cardiologia fetal. Isso já faz alguns anos atrás, né? E hoje a gente atende em consultório, na Clínica Lipeti, na Clínica Wave, e faz exames de ecocardiografia na Clínica Wave, que é a clínica de medicina fetal também. Né? Sem dúvida especializada, né, gente? Vocês têm que concordar comigo, é uma pessoa que sabe o que faz. Né? O tema nosso hoje, né, meu filho tem cardiopatia, e agora? O tema que a doutora Cláudia colocou para nós é a consequência da cardiopatia nessa época tão difícil que nós temos vivido, né, que nós estamos passando nesse momento, que é a Covid, que é a pandemia. E eu acho que dá para juntar os dois, eu acho que é 2 temas extremamente... Acho que um abraça o outro, na verdade. Né? Cláudia, pode continuar, desculpa. Eu acredito que sim. Vamos lá. Vamos lá? Cláudia, eu sei que você fez um esqueminha para a gente seguir. Vamos de acordo com ele, eu acho que ficou bem interessante, bem legal. Tá. Então, assim, para a gente começar a falar meu filho tem cardiopatia, e agora? E agora, no momento atual, no momento presente, que a gente está falando, que a gente está vivendo esse momento de pandemia. Para eu chegar no cardiopata, né, atual, eu preciso falar um pouquinho antes da Covid, depois a gente vai passar pela pediatria, né, e perinatologia, e depois a gente vai chegar na criança maior, né, entrando no mundo da pediatria e cardiopediatria, e um pouco de cardiologia fetal. Então, assim, tudo começou no mundo faz 8 meses atrás,
né? O primeiro caso de Covid na China, e depois de 3 meses disso, o Covid vem sendo uma realidade nossa, né? Então, em fevereiro deste ano, teve o primeiro caso de Covid aqui no Brasil. A partir dali, já se passaram, desde 27 de agosto até agora, já se passaram 8 meses. E esses 8 meses foram 8 meses de grandes aprendizados e de uma revolução, assim. A todo momento é uma nova descoberta e mudanças muito rápidas, né? Isso eu ia te fazer uma pergunta. Se você puder, eu posso ir interrompendo um pouquinho? Pode, para a gente ficar... Eu queria te fazer uma pergunta. Quando apareceu na China e a coisa tomou corpo, como que foi para a medicina, no teu caso ali, para as crianças, né? Como que vocês se armaram? Como que vocês... qual foi o movimento e qual foi a velocidade? Deve ter sido muito rápida. Mas qual que foi? Como que vocês... é difícil falar isso. Como que vocês se prepararam? Exatamente. E isso, legal, Chico, porque isso está numa das... deixa eu só ver aqui o vídeo. Desculpa, gente. Perdi meu vídeo aqui. Isso está numa das minhas até descrições aqui. Então, assim, quando começou isso, todos os setores tiveram que se organizar e a pediatria não foi diferente, né? Então, começou a se montar fluxogramas e, baseado nos conhecimentos dessa nova doença, a gente foi fazendo organizações, desde a parte administrativa, quais eram os hospitais que poderiam ter o fluxo mais direto para o atendimento desses pacientes pediátricos. Assim, a primeira coisa foi o quê? Foi o lockdown. Então, assim, também o lockdown do ponto de vista quem que vai ser atendido e quem que pode esperar ser atendido. Então, administrativamente, selecionaram hospitais, fecharam-se alguns serviços de atendimento para ser um fluxo direto para hospitais referenciados. E, do ponto de vista pediátrico, quem que poderia, nesse momento que estaria lá o vírus disseminando de uma forma de uma replicação muito rápida, quem que poderia ir nesses locais, né? Para a forma de disseminação ser a mínima possível, a gente não ter as consequências que a gente tem, serviço de saúde e tudo mais. Então, como se prepararam? A Sociedade Brasileira de Pediatria, Brasileira de Cardiologia, começaram a fazer notas referentes no que a gente tinha de informação sobre a doença e a doença em crianças. Então, a gente foi desde lá, manuais para atendimento, quais são as gestantes que têm os fetos, que a gente pode atender. Então, eu na área de fetal. A área de fetal se resumiu assim, quem que realmente deve ser a prioridade para fazer exames neste momento. Então, a gente selecionou alguns indivíduos que seriam mais próprios. Para quê? Para não sair de casa. Então, num primeiro momento, foi isso. Na parte da cardiologia pediátrica, quem são as crianças que precisam fazer cirurgia por uma emergência ou uma urgência? Então, se organizou isso daí. Na parte da cardiologia, nas outras especialidades também nós nos organizamos. E por quê? Porque alguns ambulatórios foram fechados ou tiveram um fluxo muito reduzido. E em casos cirúrgicos, eram casos que assim não poderiam esperar ou que tinham risco de vida, né? São coisas diferentes. Então, eu percebi muito isso. Tem que operar. A urgência é aquele que, mesmo tratado, ele não está conseguindo se recuperar. Então, ele precisa operar. Tá. Você percebeu isso? Eu percebi isso muito porque eu tenho um outro rapaz que a gente sempre está conversando, ele é um médico oncologista. E ele falou assim, o primeiro mês lá de março, mais ou menos, a quantidade esvaziou. Né? Então, os hospitais que têm a ala ou é um hospital de oncologia esvaziaram, simplesmente esvaziaram. Aí os médicos mesmo começaram a mandar, dizendo, olha, podem vir,
nós temos o cuidado, nós faremos de uma forma diferente. Tiveram que chamar os pacientes de volta, porque tem alguns que você pode prolongar 1 ou 2 meses, tem outros que é para ontem, né, a situação. E até então, Chico, a gente não sabia quanto tempo isso ia perdurar, e já são 8 meses. Então, a cada mês que se passava, a gente tinha uma nova abertura ou restrição, né? Então, assim, foram os fechamentos de alguns serviços, direcionamentos e quem seria a população que poderia ser atendida nesse primeiro momento, que foi de lockdown lá, fevereiro, março, abril, né? Mais ou menos por aí. As duas sociedades, então, começaram a fazer protocolos. E aí, falando de criança, né? Na pediatria, então, a faixa etária assim, mais acometida é a faixa etária que é a menor de 1 ano, que é mais ou menos 11% acometida pela doença. As outras faixas etárias também são acometidas, mas a porcentagem, a prevalência da doença, ela é menor, gira em torno de 4, 5%. Então, a menor de 1 ano ela é mais acometida. Dessa faixa etária, na população pediátrica, 51% das crianças que tiveram Covid são de manifestações leves. Aí, por isso, assim, a criança não é grupo de risco. Não, a criança, ela não é grupo de risco em relação à população geral, porque mais de 50% vai ser só casos leves. Mas as crianças, dentro da pediatria, nós temos crianças que são grupo de risco, sim, tá? Então, a maioria delas vão ter sintomas leves, 39% vão ter sintomas moderados, vão precisar de algum tipo de internação, tratamento endovenoso, né? E 6% delas vão ter sintomas graves. Só que a gente não sabe, assim, a gente tem um grupo de risco, né? Mas o que a gente está vendo hoje, que crianças com baixo risco também pode se incluir nesse 6%. Então, 6% para a gente de pediatria, para nós que fazemos pediatria, é uma porcentagem. É muito não sei alta. se o filho vai estar nesse 6%, entendeu? Mesmo não tendo nenhuma comorbidade. Tá. E aí, a partir disso, a gente começou a se estratificar dentro da pediatria e das especialidades, no caso da cardiologia, quem que era o grupo de risco, né? O grupo de risco, na cardiologia pediátrica, a população fica pensando só no filho que tem cardiopatia, né? Então, vamos falar primeiro assim, a cardiopatia nós temos, são doenças cardíacas. Elas podem ser congênitas, então aquele pacientinho que durante a gestação o coração não se desenvolveu de uma forma adequada, estrutural, então é como se fosse uma arquitetura, os quartinhos, as válvulas ali tiveram um probleminha e nasceu com um defeito no coração. Então, esses pacientes, cardiopatia congênita, são grupos de risco. Dentro deles, existem os maiores, como a gente tinha falado, que são aqueles que são descompensados mesmo com o uso de medicação, são aqueles recém-nascidos que precisam operar porque é risco de vida, né? Mas nós temos também cardiopatias, a gente tem que falar o lado positivo das cardiopatias congênitas, né? São cardiopatias de pequena repercussão. Então, essas de pequena repercussão, um buraquinho aqui, um estreitamento ali no coração, não propriamente vai ter risco igual os cardiopatas mais graves. Então, eles vão ter riscos igual aos pacientes pediátricos em geral. Tá? Ou seja, vocês tiveram que meio que priorizar. Exatamente, a gente teve que priorizar. Tá? Então, isso falando de cardiopatia congênita. Mas quando a gente fala de criança cardiopata, a gente aborda além da cardiopatia congênita. Então, hoje em dia, a gente tem uma população, já faz um tempo, na verdade, pelo menos uns 10 anos, ali vem crescendo essa população, que são a população de crianças obesas, que é o que a gente chama que tem um índice de massa corpórea aumentada. Essa população é uma população que, junto com ela, vem uma outra doencinha chamada hipertensão arterial sistêmica. Então, a gente tem crianças que têm pressão alta
e que são por causa da obesidade, e esses pacientes geralmente também vêm com outra doencinha junto, que é o diabetes mellitus. Então, crianças obesas, hipertensas com diabetes, ou cada uma delas. O Também, quadro perfeito para a pandemia. exatamente, também são grupos de risco. Também a gente considera como um paciente que é cardiopata. Ele tem a arquitetura do coração normal, mas também é cardiopata, então também entra no grupo de risco, tá? Alguns pacientes, veja, não é a minha realidade dos meus pacientes, mas a gente tem descrição que alguns pacientes obesos também já tem cirurgia bariátrica, mesmo criança, tá? Os bariátricos compensados, né, que tá tudo certinho e tal, o risco é igual ao risco pediátrico em geral. Os bariátricos que têm alguma descompensação já entram num grupo de risco, tá? E eles eram incluindo as crianças que têm problemas hormonais? Já é de as risco também? crianças que têm problemas hormonais, elas também são consideradas grupos de risco, né? As crianças que têm algumas síndromes que envolvem obesidade, então assim, a obesidade infantil, quando é genética, né, elas também são grupo de risco. Então, resumindo, dentro da cardiologia pediátrica, meu filho tem uma cardiopatia e agora, nessa época, e agora nesta época do Covid, a gente vai considerar os cardiopatas congênitos, a gente vai considerar a população obesa, a gente vai considerar a população que tem hipertensão, diabetes mellitus juntos, a população obesa com alguma síndrome genética junto. E um novo tipo de paciente, que é a população de baixo risco, né? Aquele que não tem nada, que não é cardiopata, mas que até agora pode ser que vire cardiopata, né? Que são as cardiopatias adquiridas e pós-Covid, que a gente vai falar mais para frente, né? Uma coisa interessante falar, então, assim, e agora? Então, quando começou a história da pandemia, o que veio de cuidador, né? Os cuidadores, sejam pais, tios, avós, que ainda em idade ativa estão trabalhando, vieram várias pessoas, assim, choveu, assim, gente, doutora, preciso de atestado, porque eu preciso, não posso pegar o Covid, porque eu posso transmitir para o meu filho que é grupo de risco, né? Então, isso, na verdade, desde o início a gente falou, não, mas a gente precisa estratificar quanto tempo de atestado, como que eu vou fazer esse atestado. Então, até isso, assim, foi uma das coisas que a gente vivenciou nesses 8 meses, né? Uma coisa que eu passei com a Nádia, que eu achei muito... Eu gostei, na verdade, mas eu acho que não tem algumas restrições, tá? Mas a Nádia, ela tem enxaquecas, né? Várias enxaquecas durante o mês. São muitas enxaquecas. E ela tem um neurologista dela lá e precisava fazer uma consulta com ele. E ele não está indo mais no consultório até a segunda ordem, né? Vamos pôr assim. Então ele nos atendeu online. Vocês, como pediatria, vocês conseguem atender online? Isso é uma coisa boa. Então, isso é uma pergunta interessante. Vou falar do ponto de vista da cardiologia, que hoje em dia a gente só faz mais cardiologia mesmo, né? Do ponto de vista prático. Atendimento online na cardiologia pediátrica, ele fica restrito a retornos, né? Então, assim, ver um exame, a gente discutir, a gente poder orientar, falar o resultado, orientar sobre esses exames e talvez iniciar a medicação, mas se necessário. Mas depois disso, o paciente tem que ser presencial. Então, muitos pacientes crônicos no consultório, a gente não deixou de ver na pandemia. A gente não fez esse lockdown, porque não dava para fazer lockdown, né? Por mais que a ferramenta da internet fosse um facilitador, o presencial ainda, para a nossa humanidade, no caso da cardiologia pediátrica, é essencial mesmo, tá? Então... Eu vivenciei isso e aí eu fiquei pensando, né? Cardiopatia não tem como você conseguir fazer isso. Não, tem que medir a pressão, tem que auscultar, tem que palpar pulsos, né?
Então, para a gente, numa primeira consulta, não tem como. Uma consulta de retorno inicial poderia ser, mas as subsequentes a gente tem que rever o paciente no físico mesmo, né? Enquanto a gente não tem nenhuma invenção para substituir isso, né? Talvez um dia. Bom, a outra coisa aqui, na cardiologia pediátrica, no início da pandemia, que foi assim, todo mundo também bombou de perguntas sobre medicações que muitos cardiopatas fazem uso, né? E que, na verdade, tem interação com a replicação viral. Então, assim, a gente tem para adulto a gente fala assim, captopril, enalapril, então vai ter muita gente que vai se reconhecer aí, que usa essas medicações, que são o que a gente chama de inibidores de ECA. E a replicação do vírus, do COVID, ele se faz justamente nesses receptores de ECA. ECA é uma enzima ali, né? Então, receptores são as casinhas que o vírus vai digamos, casar com essas casinhas e vai fazer a replicação. Se eu uso alguma medicação onde eu libero essas casinhas, eu vou ter mais facilidade para o vírus fazer essa união e fazer replicação. Então, bombou de perguntas sobre, doutor, e agora? Eu vou tirar essa medicação do meu filho? E assim, tem paciente que não pode tirar esse tipo de medicação, né? Então, a gente também, aí vamos voltar lá à sua primeira pergunta. A Sociedade Brasileira de Cardiologia lançou notas do que estava acontecendo, do que tinha de informação e nos respaldou que esses pacientes que precisavam de uso dessas medicações, eles deveriam ser mantidos, independente dos riscos, porque risco maior era ele ficar sem a medicação do que ficar usando a medicação e nesse tempo de pandemia. Então, tudo isso foi se ajustando e isso hoje está super sedimentado, tá? E agora, meu filho tem cardiopatia, pode usar inibidor de ECA, tá? Em termos de medicações, né? Ufa. Então, isso foi uma coisa que já está tranquilamente visto, né? Ainda na cardiologia, e a gente tem a parte fetal, né? E a parte neonatal. Então, assim, a pandemia, inicialmente lá em fevereiro, março, foram lançadas notas da Sociedade Brasileira de Pediatria, onde não há transmissão vertical. O que é transmissão vertical? É a passagem do vírus para o bebê, no caso da vida fetal. Né? Então, até o momento não há transmissão fetal. Se você for ler daqui a passado ali de março para agora, junho... Maio ali, né? Mais, né? Junho, isso mundialmente já se interroga se há realmente uma possível, há possibilidade. Então, eles já abrem possibilidade de uma transmissão vertical em que a gente não tem ainda muitos casos, mas o que já perceberam-se a Sociedade de Medicina Fetal? Alguns casos de aborto, tá? Então, a mãe que pegou Covid e de repente teve um aborto, aí eles foram analisar células, tudo e tal, e já viram um fator inflamatório ali. Casos de parto prematuro, né? Eles não conseguem ainda, por estatística, ter um volume de casos que fale tem transmissão vertical. Consegue traçar o perfil, né? Mas eles conseguem já abrir uma janelinha que possa ter. Outros casos também de que trabalho de parto prematuro, abortos e assim, daqueles recém-nascidos que nascem grave, né? E que de repente você vai ter uma reação inflamatória. Inflamatória é inflamação, gente. Inflamação é igual a dor de garganta. Então, é quando o vaso está bem dilatado e ele libera tudo fora do vaso, né? Então, nesses recém-nascidos de mãe que tiveram Covid, de 14 dias antes do parto ou um mês antes do parto, essas reações inflamatórias elas podem estar associadas ou uma plaquetopenia a uma relação de transmissão vertical, sim. Tá? Agora, então, isso é em relação ao quê? Inflamação, né? Tudo, desde o aborto, desde o trabalho de parto prematuro ao bebê recém-nascido grave.
E agora, em termos de malformação, quando a gente fala malformação, é estrutura. Então, a gente tem a nossa estrutura, fora, dentro dos nossos órgãos. E aí, o COVID faz malformação? Então, assim, ó, desde fevereiro até agora, então a gente sempre fala, o COVID mostra muito o momento presente, né, Chico? Muito Eu acho isso agora, né? importantíssimo, é tudo o agora. Então, assim, até agora, a gente fala que o COVID não faz malformação. Tá? Então, o que ele pode fazer é essa questão inflamatória e desencadear esses eventos que a gente falou aqui. É Né? engraçado isso, porque essa semana eu estava lendo um estudo de cinesiologia, né? Biomecânica e cinesiologia, da minha área, que sou professor de educação física, e a consequência das máscaras. Então, quando você faz uma atividade física que é necessário fazer, que não tem a grande variação de oxigênio, de necessidade de oxigênio, essa máscara para a atividade física não vai ter grandes malefícios para o corpo. Agora, quando você faz uma atividade física com subidas e descidas, ou seja, períodos intervalados de resistência, que utiliza o oxigênio, já estão percebendo que a necessidade muscular se desgasta antes, então aqueles períodos que estão tão estudados de quando que entra, quando que sai, eles estão sendo modificados. Né? Sim, Eles vão descer, exatamente, porque a máscara impossibilita também a respiração livre, né? Então você precisa de mais força para respirar, você precisa de mais condição para respirar. Ou seja, aqueles 20 minutinhos de esteira, hoje em dia, para atingir a gordura, você vai baixar para 12, 13 minutinhos. Então, porque é uma barreira, né? Uma barreira eficaz, né? E essa questão de atividade física, só falando do filho, meu filho tem cardiopatia, né? Então, assim, se a gente pensar que as crianças obesas são crianças que têm uma relação muito próxima com cardiopatia, que a gente vai trazer para a gente como cardiopata também. E aí, o que a gente vai fazer com as crianças em termos de atividade física na pandemia, né? Isso é assunto para outra live. Mas a gente fala... Se a senhora topar, eu topo. Faremos várias lives. Tá certo. Mas, assim, a gente, no consultório, a gente estimula, né, a atividade física, tudo é organização, eu penso assim, né? Sabendo os horários, sabendo aonde, fazendo o uso dos cuidados, né? Não dá para a gente parar, mas dá para a gente criar estratégias nesse momento, tá? Não parar a atividade física. Bom, mas vamos voltando lá para a vida fetal e para a vida neonatal. Então, essas crianças que nascem com uma possibilidade, né, a gente coloca assim, uma possibilidade de COVID, os hospitais também se estruturaram, fazendo toda uma estruturação em termos de isolamento das crianças, em termos de quanto por metro quadrado deve ser feito o leito daquela criança, os equipamentos que as pessoas, as vestimentas, o uso de álcool, a rotina da paramentação, quer dizer, do uso de roupas específicas, a rotina de tirar essas roupas específicas, tudo para o atendimento dessa criança. Uma pergunta nesse momento agora, acho que é bem legal. Vocês estavam permitindo a entrada da mãe? Da mãe em si, sim. Dos acompanhantes, que a gente fala, avós, tios, porque geralmente cada serviço tem um esquema, né, disso. Mas, assim, a maioria deles, até agora, até o momento, é só a entrada do responsável, que é a mãe ou o pai, ou quando a criança não tem a mãe ou o pai, né, de quem é o tutor legal, para diminuir a veiculação mesmo, né, a transmissão. O uso, assim, obrigatório de máscaras, né, que a gente já faz isso já em público, né, dentro dos setores de saúde mesmo, é máscara, touca, luva,
né? Não que não fosse feito isso antes, mas não com essa padronização que é agora, né? Então, assim, voltando a falar do neonatal ali, então essa criança, ela foi estruturada a ser atendida dessa maneira. Toda criança, o bebezinho mesmo, recém-nascido, ele vai ser coletado exames e só depois desses exames negativados que aí sim libera-se do isolamento, né? Algumas vezes a gente tem colhido dois exames, né? Para que a gente possa falar não tem mesmo e vamos para o isolamento. E tudo isso vai ter associação com o quadro clínico que o bebê, o neonato, o recém-nascido vai ter. Casos graves, mesmo com Covid negativo inicialmente, mantém esse isolamento e depois repete. Porque essa história do diagnóstico ainda, dos testes diagnósticos, o que a gente vê na prática é que a gente está meio perdido ainda. Tem Na muito, prática, isso, muito que porque estão assim, dando negativos e não são, né? e são negativos. A sorologia ainda, eu conversando com uma colega infectologista, você pode ter sorologias positivas para fase aguda e você está eliminando o vírus, só que não é um vírus viável, né? Então, será que essa pessoa tem que ficar tanto em isolamento assim? Entendeu? Então, o CDC, que é um órgão lá dos Estados Unidos, ele tem já protocolado que o isolamento não precisa ser tanto, 21 dias, né? Porque mesmo que a IgM positiva, esse vírus que está sendo eliminado, ele não é viável para transmissão. Então, muita coisa assim ainda em discussão, né? Isso vai mais tempo ainda. Então, voltando ao neonato, esses testes diagnósticos, né? Que a gente aplica, vai também ser correlacionado com a clínica. Tá. Você ia perguntar alguma coisa, Chico? Não. Eu acho que está mais que certo. A gente está caminhando para um descobrimento ainda do vírus. A gente não sabe o que é ainda, na realidade. Muita coisa. Você está me mostrando uma coisa bem interessante, que assim, primeiro assim, a criança pega, mas não tem nada de sintomas. Agora você já está me mostrando que existe sim sintomas, existem sim quadros que vocês precisam classificar quando a criança está ou não está, se é urgência, se é emergência, qual que é o procedimento a usar. E eu acho isso muito interessante, muito bom a gente estar falando sobre isso, porque abre a mente das pessoas, né? Abre a maneira de conversar. Essa semana eu estava vendo jornal, em algum lugar eu vi, eu estou o dia inteiro com isso, agora vendo, né? Uhum. E tem cidades já em São Paulo que já comunicaram. A escola só vai abrir em janeiro. Em janeiro vão parar e vão ver como que estão as doenças para reabrir. Eu sou totalmente a favor. Totalmente a favor. Eu também. Nossa, se você vê a pediatria em si, de maio a agosto são os meses que mais se enchiam pronto atendimento pediátrico de doenças respiratórias, internações. Não tinha leito que chegasse. Por quê? Porque as crianças estão na escola e os vírus comuns se replicam e acabam depois evoluindo para bactérias e tudo isso. Esse ano, tudo vazio. Não tem, né? Então, a prova está nisso, né? Menos replicação, porque as crianças estão menos juntos. E neste momento, com esse tipo de vírus, eu também sou favorável que a gente tenha mais dados ou passado o pico e para assim eles voltarem, né? Porque se eles forem replicadores, ele pode replicar num paciente que seja grupo de risco ou entrar lá naqueles 6% ali que vai evoluir mal, né? Então, por enquanto, o Covid nos ensina a ter paciência e pensar no presente. E vamos indo, né? Bom, então a gente estava falando dos bebezinhos e a gente vai falar agora dos casos pediátricos. Então, aquele pacientinho que já passou da fase do lactente. Lactente é aquele bebezinho
recém-nascido é de 0 a 1 mês, né? De 1 mês a 2 anos é o que a gente chama de lactente, e de 2 anos aí já é a criança, aí tem as etapas pré-escolar, tudo isso, depois tem o adolescente e o adulto jovem. Então, o que a gente tem em relação a casos pediátricos? Meu filho é cardiopata congênito. Então, como eu falei, os que têm repercussão, eles são grupo de risco, precisam ser tratados. Os que não têm repercussão, é igual a criança, o risco é igual à população pediátrica. As pacientes que têm doenças adquiridas cardíacas, vamos supor uma moléstia reumática, são nomes de doença, síndrome de Kawasaki, esse também vai ser um grupo de risco, entra no grupo de risco, né, de ter uma evolução pior da doença. E aquele paciente que é o pediátrico, o normal, é a criança normal, né? E ele vai ser os 6% da doença, o que isso pode fazer no coração? Então, 6% são os pacientes pediátricos que vão evoluir mal. Então, a primeira coisa, 80% dessa população de 6%, tá? Então, se eu tenho 6 crianças, vamos supor assim, 5 crianças vão ter comprometimento do coração. Então, 5 crianças que não tinham nada no coração vão ser afetadas, o coração vai ser afetado. E de uma maneira assim grave. O que eu quero dizer? A bomba, então o coração é uma bomba que manda sangue e recebe sangue. Essa bomba vai ter uma força diminuída. O indivíduo vai precisar de medicação na veia para que essa força se restabeleça. E lembrar que o coração, ele faz essa contração e vai gerar o que a gente chama de pressão arterial. E numa reação inflamatória, que a gente chama de multissistêmica, que é visto nessas 6 crianças, né, faz o quê? Se o coração não está funcionando bem, a pressão arterial vai lá embaixo. E a gente precisa de pressão arterial normal, nem baixa, nem alta. Por quê? Porque é a partir dessa pressão que outros órgãos, como rim, cérebro, pâncreas, vão ser o quê? Irrigados e vão funcionar. Então, se eu tenho uma dessas 6 crianças, 5 vão ter problema no coração e a bomba não vai estar funcionando direito, eu vou ter problema no restante do corpo, né? E esse problema é grave, porque se fosse assim, então, eu já sei qual é o problema, eu vou dar o remedinho. Se fosse assim, seria ótimo. Mas assim, a gente dá o remedinho, a gente tem que esperar como a criança vai reagir. E assim vai, e assim vai. E às vezes a gente, e assim, como são pacientes graves, a gente tem que aumentar em doses que não são doses habituais, são doses grandes de remédio, para que ele tenha uma resposta. A outra coisa é que, então, ele passa por uma gravidade grande e o período de internação que ele fica também é grande, porque a infecção é uma infecção que tem essa característica de período de recuperação maior, né? E vou falar uma coisinha a mais. Esses pacientes que eu estou falando dos 6% são pacientes que podem ser acometidos e fazerem esse tipo de reação, ou podem ser pacientes que tiveram há 1 mês atrás Covid. Olha só que coisa. Então, eu tive Covid ali, a criança teve um Covid, né? Pegou, fez um resfriado e tal, e passou, você falou, foi caso leve, tudo. Daqui a pouco, passa 2, 4 semanas, a criança está mal, clínica que a gente chama de choque, né? Então, clínica de gravidade, né? E aí, você vai ver, acha que é uma super infecção, acha que são outros problemas, mas hoje em dia a gente tem que levantar a antena e pensar, isso daqui é reação inflamatória pós-Covid, tá? E isso, quando que isso acontece? Então, assim, acontece depois do pico dos adultos. Então, em São Paulo, onde já teve o pico dos adultos, o que a gente está tendo de relatos na pediatria de pacientes inflamados, então a pediatria está vindo agora, lá em São Paulo. E a gente provavelmente vai aumentar o número esses 6%, está começando a chegar e vai ser mais forte mais para frente, né? Desses indivíduos mais graves na pediatria, sendo que 80% tem acometimento cardíaco. E aí tem mais uma historinha, tá? A gente faz todo o tratamento, tira o paciente do risco, né? Melhora essa bomba cardíaca, mas a gente não sabe como vai ficar esse coração.
A gente não sabe ainda como vai ser o futuro de veinhas super importantes cardíacas que chamam coronárias. A gente não sabe como essas coronárias vão ficar. A gente não sabe se essas crianças vão ser grupos de risco para infarto no futuro, né? Então, tudo a gente está aprendendo. Dentro desse quadro, quanto tempo você acredita que a medicina... Porque aí a medicina já está entrando. Aí ela já tem essa notícia, vamos pôr assim. Né? Quanto tempo que você acha que a medicina precisa para se adaptar de volta, ter essas respostas, ter essa condição? Quando que você tem alguma expectativa, por exemplo, né? É um quadro novo, é uma situação nova. Você fala da criança em termos dessa reação multissistêmica? Isso. Isso vai anos, Chico. Porque, assim, que coisa, né? Porque, por exemplo, essa reação multissistêmica, esse nome todo, é muito parecido com uma doença que a gente já tem na cardiologia. É muito parecida. Só que as faixas etárias dessas duas doenças são diferentes. Baseada nessa doença que a gente já tem um histórico dela, a gente sabe que pacientes pediátricos que tiveram, depois de 3 anos, 4 anos, você começa a ter pacientes com colesterol aumentado, com surgimento de placas ateromatosas. O que são isso? São obstruções lá na veinha do coração. E aí, quando você vai pensar, mas por que esse paciente tão novo está assim? Aí você vai fazer todo o histórico dele, ele teve aquela doencinha cardíaca antes, né? Então, que desencadeou, quer dizer, mostrou o produto final depois de uns 3 anos. Então, o Covid vai ser história para muito tempo ainda, né? Em termos de, agora, se a gente já tiver o controle da doença, em termos de vacina, em termos de tratamento medicamentoso, né? O que ele vai gerar depois, ainda a gente vai saber aí nos próximos anos. 5 ou 6 anos pela frente ainda, pelo que você está me dando de sim. ideia. Porque eu não acho que a vacina vai chegar antes do que junho, julho do ano que vem, no mínimo. Vamos torcer, tem bastante pensamento positivo. Olha que eu sou bom descender vela, hein? Mas, assim, eu também acho, assim, para a gente ter uma coisa bem palpável, vai mais tempo. Então, assim, eu acho que, fechando, eu acho que as pessoas que estiverem vendo, depois, como é uma gravação, a gente, se tiverem perguntas, tudo, a gente responde num próximo post até, Chico, a gente deixa aberto aí para as perguntas. Eu tenho uma surpresa para você, não sei se você vai gostar ou não, né? Na realidade, as pessoas que quiserem fazer as perguntas vão colocando as perguntas no Instagram e a gente faz uma outra live. Tudo bem, combinado. Faz uma gravaçãozinha e aí a gente manda lá. Porque eu acho que o que você está me dando é uma coisa muito assustadora nesse momento. Mas é uma visão que a gente precisa ter. Sim. Porque essa visão, ela vai pôr a gente com o pé no chão. Eu moro na frente de uma praça. Final de semana, essa praça está ficando cheia. E essas mesmas crianças, elas estão sem máscara. Eu não consigo entender isso. Minha esposa fala que eu sou disléxico. Então eu preciso da lógica do pensamento. Então o que adianta um pai e uma mãe com máscara e um filho sem máscara? Eu não entendo isso. Sabe? Filhos maiores, né? Porque os pequenininhos não podem usar ainda, mas os maiores não, assim, criança de 2, 4 anos, sabe? Crianças que estão ali brincando sentado na areia, que o pai e a mãe estão até com máscaras, porque estão na praça. E aí, daqui a pouco, chega em casa, essa pai e essa mãe não ficam de máscara. Porque a criança é criança. A criança é o nosso... Para mim, pelo menos, é o meu... É o que mais protejo, é o que mais, sei lá, cuido. Mas eu não entendo essa lógica de pais. E você está me mostrando que esse cuidado que não é falado, esse cuidado que não é dito,
ele é muito necessário. Quando a gente fala de 6% de 100 crianças, nós estamos falando de 6 crianças. Se você fala de 1.000, são não sabe se 70. uma pode ser muito perto da gente, né? Exatamente. Eu tenho amigos meus que usam, se reúnem, por exemplo, aqui na praça mesmo, sabe? Eu tô falando aqui na praça, mas em qualquer lugar. Vamos lá, são 3 casais. Cada casal tem 2 filhos. Os pais com máscaras e as crianças sem máscaras. E aí eu não consigo entender essa lógica. Então, para mim, na verdade, Cláudia, é um grande sofrimento ver tudo isso. Eu sou da área da saúde, a gente... É assustador, Pra gente é assustador. Nós temos uma amiga em comum, que é médica, também pediatra, que chegou acho que foi em maio, mais ou menos. Ela estava surtada. Por quê? Porque ela trabalha no pronto mesmo, e aí o filho também está trabalhando como médico no HC, e as pessoas começaram a sair, entendeu? Então, assim, a gente teve que... quem é da área da saúde está sofrendo um pouco mais, né? Quem é da área de saúde, você sente um pouco mais. Mas eu queria já te agradecer. Mas antes, Chico, eu quero exatamente pegar esse gancho teu, porque eu queria finalizar assim. A forma melhor da gente lidar com o Covid, cardiopata, não cardiopata, realmente a forma estabelecida nesses 8 meses que a gente tem aí, ainda é a prevenção. Então, assim, meu filho cardiopata, meu filho não cardiopata, é prevenção. Prevenção em termos de distanciamento social, um pouco, é o uso de máscara mesmo, porque é gotículas, é o lavar mão, é o passar álcool. A gente viu vários casos de contaminação por assim, não terem tomado esses cuidados básicos, né? Então, quando veio lá em fevereiro para a gente a notícia, a gente falou, meu Deus, a gente não pode nem se encostar, porque se passar da máscara até, passar um vírusinho, a gente já vai contaminar 10, né? Hoje em dia a gente já sabe, a gente sente que não é assim, né? Mas o que a gente sente é assim, que a gente precisa fazer essas medidas preventivas, que é isso que vai barrar, né? A superlotação, né? Então, quando a gente fala assim que as praças estão cheias, agora está a bandeira amarela, aqui em Curitiba, a gente está liberando mais setores para uso, né? O comércio está aquecendo, isso é bom por esse lado, porque eu sempre penso no outro lado, né? Dos comerciantes, tudo isso é preciso. E eu acho que dá para a gente fazer isso, desde que as medidas preventivas elas precisam ser seguidas. Aglomeração não dá, né? Voltando lá na atividade física, vamos um dia sair andar. Não precisa ser exatamente no parque. Vamos andar na rua ali de casa, onde não tem. É uma atividade física para quem é sedentário. Isso é uma coisa bem interessante que está acontecendo aqui na rua. Porque eu moro aqui na Água Verde, na Avenida dos Estados. A Avenida dos Estados aqui, eles fizeram uma faixa para quem caminha e quem anda de bicicleta. Não tem uma hora do dia que você passa ali que não tenha gente andando. Então, acabou sendo que adote-se mais isso, sabe? Sim, e que, assim, aglomeração é o problema. A falta de uso de máscara é o problema. A falta de você lavar mão é o problema, né? Então, isso que é problemático em termos de saúde global nesse momento. Sim. Tá? Então... Já tem mais alguma coisa que você gostaria de falar que você não falou ainda? Eu gostaria de agradecer você, fiquei muito feliz de estar aqui junto, né? Como o Chico disse, nós somos colegas da área de saúde, mas nós somos amigos também e é uma grande oportunidade a gente estar aqui junto. Somos família. É isso aí. Isso é bem e estaremos aí nas próximas. Opa, queremos mais. Viu, gente? Tem mais, viu? A Cláudia é uma pessoa que ela sempre
demonstra seriedade. Isso é muito legal, é um trabalho muito firme dela. A gente percebeu pela fala dela, ela é uma pessoa que, eu sempre digo que tem dois tipos de pessoa. Aquela pessoa que você vai perguntar, conversar, e ela vai falar sobre tudo de uma maneira que não é tão firme. Tem aquela pessoa que é firme, que é o teu caso. Tá bom, Chico. Obrigado, tá? Nada, Obrigado Chico. mais uma vez. Beijo, tchau para vocês. Então, depois às 20 horas eu coloco essa entrevista, essa conversa que nós tivemos para vocês no Instagram. Agradeço, beijo, até quinta-feira que vem. Até.